Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te peço essa noite que o Senhor abençoe a irmã que vai trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar ela e que ela seja canal de bênçãos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, como é difícil estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem uma missão, que é falar de Deus. E falar dele, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. Porque a gente precisa estar conectado com ele, né? E antes de eu iniciar e falar um pouco da mensagem, nós estamos no mês, o mês de outubro, e é um mês alusivo, né? A prevenção ao câncer de mama. E eu não poderia deixar de falar um pouco sobre isso, até porque é muito falado aí fora e pouco falado dentro da igreja. E eu acho que nós também, como cristãos, a gente precisa também falar sobre esses temas. E a gente precisa se prevenir, se cuidar, porque isso faz parte da nossa saúde também. E Deus, ele se preocupa com o nosso corpo, com a nossa saúde. E para começar a falar, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o câncer que ele mais mata no Brasil, ficando em segundo lugar somente, em primeiro lugar o câncer de pele, em segundo lugar o câncer de mama, é o câncer de mama. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. E aqui na nossa região norte, o câncer que está em primeiro lugar, que mais mata, é o câncer do colo de útero. Apesar de ser um mês que fale somente sobre o câncer de mama, eu não posso deixar de falar do câncer do colo de útero também. E como eu posso estar me prevenindo? Simples, eu posso estar realizando um autoexame na minha casa e também fazendo exames de rastreio a cada ano. Os exames de rastreio, eles são realizados pelas mulheres a partir de 40 anos, que é a mamografia. Ela tem que ser feita anualmente, para detectar algum nódulo que não pode ser visualizado, que não pode ser tocado. Então, a mulher ela precisa estar realizando anualmente esse exame de rastreio. O autoexame, ele já pode ser realizado a partir dos 20 anos de idade. Então, a mulher, a partir dos 20 anos de idade, que a partir do seu 7º dia de menstruação, ela já pode realizar. As mulheres que estão na menopausa, elas escolhem uma vez no mês para realizar esse autoexame. E é muito simples, como eu já falei. Eu não sei para usar muito essas tecnologias aqui, então o Renan vai segurar para mim. A primeira coisa que você vai fazer, você vai se colocar em frente a um espelho e você vai visualizar, porque você vai ver a simetria. O que é a simetria? Você vai ver se as suas mamas estão iguais. Se estiver desigual, já é um sinal de alerta. Você já precisa procurar um ginecologista ou uma consulta médica. Então, com os braços estendidos, vou me olhar no espelho, vou ver se está tudo ok. Após isso, eu vou colocar a mão na cintura e vou pressionar. Nesse momento de pressionar, também vou estar verificando a simetria, verificar se tem algum nódulo que dê para ver. Após isso, eu vou começar a palpação das minhas mamas. Se eu vou, com a minha mão esquerda, eu coloco aqui na minha escápula, aqui atrás. Com a minha mão direita, eu venho palpando com a ponta dos dedos. Vou palpando da esquerda para a direita, de cima para baixo e vou palpando. Se eu identificar que tem algum nódulo, eu também procuro serviço especializado ou até mesmo o serviço de saúde gratuito, né, o SUS. Após isso, que eu fiz a palpação das duas mamas, eu vou pressionar. Se eu pressionar e sair algum tipo de secreção, também é um sinal de alerta. Preciso procurar atendimento. Se eu observei, uma está mais escura que a outra, também é um sinal de alerta. Se tem
presença de feridas externas, também é um sinal de alerta. Também é um sinal de alerta. Como eu falei anteriormente, esse autoexame ele tem que ser realizado uma vez no mês, a partir de 20 anos. E aí tem os fatores que a gente consegue modificar. Os fatores internos que a gente fala são os fatores genéticos. Então, os genéticos eles já não são tão fáceis de evitar, mas eu posso postergar um pouco. Então, por exemplo, se na minha família eu tenho uma mãe, homens também podem ter câncer de mama, tá? Importante falar. Tenho uma mãe, um tio, uma tia, uma irmã que já teve câncer de mama, já é um sinal de alerta. Então, devido a isso, mulheres que têm pessoas na família que já têm o histórico, a partir dos 20 anos, elas já realizam a mamografia anualmente, não somente o autoexame, certo? E aí, esses fatores, você realizando esse exame de rastreio anualmente, você consegue visualizar, caso aconteça de você identificar alguma coisa na mamografia, a gente consegue fazer um tratamento o mais precoce possível e reverter o caso. E também tem os fatores externos. Os fatores externos eu consigo modificar. Por exemplo, obesidade, eu consigo realizar um exercício físico, mas eu não consigo correr, eu consigo realizar um exercício de alta intensidade. Começo pela baixa intensidade, uma caminhada, dou uma corridinha da esquina de casa até lá na outra esquina. Isso já vai ajudar o meu corpo também. Outro hábito que eu posso estar modificando é a minha alimentação. Investir em alimentação saudável. Não é que você vai cortar os fast food, uma pizza, uma macarronada, uma lasanha. Você não vai cortar. Você pode comer no final de semana e pode me convidar também. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai priorizar uma alimentação mais saudável. Eu acredito que seja só sobre o câncer de mama. Sobre o câncer do colo de útero, nós também temos um exame muito importante que precisa também ser realizado anualmente pelas mulheres que já mantêm relação sexual, que é o BCCU. O BCCU ele é um exame de rastreio e ele vai mostrar se a mulher ela tem algum sinal sugestivo para o câncer, para o HPV. Quando o enfermeiro ele realiza esse teste, ele inspeciona, ele vê se tem alguma secreção, se ela está com um odor, qual é a coloração, ele faz a coleta. Depois que ele faz a inspeção, ele faz a coleta e manda para o laboratório. Eu, particularmente, não é fazendo propaganda, mas o melhor laboratório que tem é o que é ofertado pelo SUS. Então, às vezes, as mulheres têm aquela questão de preconceito, né? Pelo SUS tudo é avacalhado, não sei o quê. Mas o melhor laboratório que a gente tem é o que a gente trabalha no SUS. Então, você, a partir de amanhã, você já pode procurar o postinho mais próximo da sua casa e realizar esse exame, tá? Não precisa ter vergonha. O profissional, ele está ali como profissional e ele só quer o seu bem, só quer lhe ajudar. E qualquer coisa que você identificar, uma secreção anormal, se tiver com odor, qualquer coisa assim, procure o enfermeiro da sua unidade, próximo da sua casa, ou o próprio médico. Amém? O Yaratama 2 também é informação, tá? Tem informações. Agora a gente vai para a palavra. Nós vamos ler em João, capítulo 16. João, capítulo 16, a partir do verso 7. Amém? Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza,
mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém. Pode ser? Glória a Deus. Há umas semanas atrás, estava estudando e Deus me deu essa palavra. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo para nós. Nesse momento que a gente leu aqui esses versículos, Jesus ele estava preparando o povo para despedir. Ele já estava de partida para o céu. Mas ele sabia que o povo, que nós não iríamos suportar as tribulações dessa vida sozinho. E por isso, ele preparou um amigo, um consolador. E aí ele veio conversando com o povo, veio falando, olha, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por adversidade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter um consolador, vocês vão ter um amigo, vocês serão rejeitados, mas ainda assim vocês vão ter alguém para contar. E Jesus foi falando e quando ele partiu, ele deixou esse amigo para a gente. E o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele habita em nós. E ele também está aqui nessa noite. Então, por isso, eu peço que você comece a adorar. Ore também em espírito nesse momento. Não espere pelo pregador, mas espere pelo que o Senhor tem para falar nessa noite para nós. E então, como eu estava dizendo, o Espírito Santo ele habita em nós. E Jesus ele deu essa missão para o Espírito Santo, que era nos consolar, estar conosco, até Jesus vir buscar a igreja. Aqui no verso 8, quando nós lemos, ele fala, quando ele vier, que é o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente está tão preocupado, a gente ora e a gente quer salvar vidas, e a gente às vezes é um parente, um familiar, um pai, um primo, e a gente ora tanto por essa pessoa e a gente às vezes não vê tanta solução. A gente fica, meu Deus, eu já fiz tanto isso, já conversei com a pessoa e não deu em nada. Mas a própria palavra de Deus diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é por meio das nossas palavras, é por meio da palavra de Deus. E a gente pode olhar a Bíblia, olhar as histórias que tem na Bíblia, a gente vê a história de Saulo. Saulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele ainda não conhecia Jesus. Ele ainda não tinha intimidade com o Senhor. Mas Deus preparou um momento para resgatar, ter intimidade com Ele. Fez com que ele ficasse cego 3 dias. Para que ele pudesse, naquele momento, talvez ele poderia estar triste, estar angustiado, mas durante aquele momento de angústia, de tristeza, Deus já estava trabalhando na vida dele. E Deus pediu que o profeta Ananias fosse até lá. O profeta Ananias, assim como nós, ele temeu um pouquinho, mas ele foi. Ele até questionou, mas Jesus é aquele homem que perseguia os cristãos, ele não quer ver o nosso bem. Mas ainda assim, Jesus ele tinha um propósito na vida de Saulo, que depois se transformou em Paulo. Então, Ananias foi lá, orou pela vida de Paulo. E através daquela oração, através do que Deus tinha para a vida de Paulo, ele se converteu. Porque o Espírito que havia, o Espírito de Deus, ele ficou presente na vida de Paulo. E depois desse momento da conversão, a gente vê que Paulo ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a falar de Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo era real, era presente na vida dele. Tanto que uma vez ele estava pregando lá junto com Timóteo, e ele só estava falando do amor de Jesus, ele estava falando de Jesus, e uma mulher chamada Lídia, ela foi, através da palavra, ela conheceu o Evangelho. Não foi por força, não foi por violência, não foi obrigando, mas foi o Espírito Santo que transformou a vida daquela mulher. Através do Espírito Santo ela foi batizada e ela conheceu a Jesus.
o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. E ele, além dele estar aqui como consolador, como amigo, ele também está aqui para nos parecer cada dia mais com Cristo. Porque nós precisamos cada dia mais parecer com Cristo para que a gente possa morar com Ele nas mansões celestiais. E parecer com Cristo é muito difícil. É por isso que a gente precisa todos os dias buscar ajuda, buscar auxílio. Falar, Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu preciso da sua força. Você perdoar alguém que muito lhe feriu, que muito lhe machucou, é muito difícil. Você liberar o perdão durante um momento de dor é muito difícil. A gente não quer, como ser humano, a gente quer resolver os problemas com as nossas mãos. A gente quer ir lá, quer bater, quer brigar. Mas não é isso que Jesus quer de nós. A gente pode ser chamado de besta, mas a gente precisa fazer a diferença e liberar o perdão. Independente do que as pessoas já fizeram com você, mas você precisa liberar o perdão. Porque se nós não liberamos o perdão para o nosso irmão, a gente não consegue ter intimidade com o Senhor. A nossa oração é vã. Você pode me dizer, não, eu perdoei ele, mas eu não quero olhar na cara dele, eu não quero estar perto dele. Se você estiver agindo dessa forma, o Espírito Santo ele também não está com você. Nós queremos o perdão, mas muitas vezes a gente não quer liberar o perdão. É por isso que parecer com Cristo é muito difícil. Mas é por isso que o Espírito Santo ele está aqui conosco, está com você, está aqui comigo. E ele está todos os dias conosco para nos ajudar. Já ouvi de muitas pessoas falarem assim, mas quanto mais eu peço paciência ou sabedoria, mais aparecem coisas para eu me estressar. Mas é nessas situações que Deus está querendo trabalhar conosco. São nessas situações que Ele vai moldar o seu caráter. Ele não molda da noite para o dia. Todo cristão, nós precisamos passar por provas, por lutas, porque são essas coisas que nos ensinam. Sempre falam que o deserto é o quê? A escola do crente, é verdade. Porque quando nós estamos no deserto, nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. Às vezes, quando a gente está na bonança, a gente esquece um pouco de Deus, esquece das maravilhas que Ele tem feito por nós todos os dias. Às vezes, a gente nem dobra mais o joelho para agradecer. A gente às vezes, nem ora mais. E aí, a gente vem e passa por alguma situação. E é justamente nessas situações que Deus ele está querendo trabalhar conosco. Mas não pense que você está sozinho nessas tribulações, nas adversidades. Você tem o Espírito Santo como seu amigo. Você tem Deus ao seu lado. Ele está 24 horas do dia lhe olhando, cuidando de você. Se você me disser que nessa pandemia Deus deixou faltar algo para você, você vai estar mentindo. Porque você pode muitas vezes ter tido dificuldade em alguma coisa, ter passado por alguma situação financeira difícil, mas ainda assim Deus não deixou faltar o alimento, não deixou faltar o calçar, não deixou faltar a sua roupa. E isso faz parte do cuidado de Deus para você. Às vezes você pode não ter conseguido conquistar aquilo grande que você tanto almeja e idealiza todos os dias. E aí por isso você pode achar que Deus não está cuidando de você. Você está enganado, querido. Deus ele tem cuidado todos os dias. E Ele está trabalhando para entregar a bênção que você tanto espera, a bênção que você quer. Mas para você e eu alcançarmos essa bênção, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para que a gente não perca a nossa bênção. Mas não tem como eu perder. Às vezes tem. Se eu não ando com obediência, se eu não sei usar aquilo que o Senhor me deu, se eu não cuido, eu posso acabar deixando de lado. Lá no Salmo 139, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Esse salmo, ele é muito lindo. Se você puder ler na sua casa, leia. Ele fala sobre isso que eu acabei de falar, sobre o cuidado que Deus tem conosco. Quando você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Quando você acorda, Ele também está trabalhando por você.
Por mais que você tenha perdido algo, eu fui assaltado, eu perdi tantos reais na rua, não pense que Deus não está cuidando de você. Ele está assim. Ele está 24 horas do dia cuidando de você. Por mais que muitas vezes você ora e fala, eu não estou mais sentindo a presença de Deus, Ele está ali ouvindo as suas orações. Aleluia. Porque o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, fala assim, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Muitas vezes, a gente dobra os nossos joelhos e a gente está tão angustiado, a gente não consegue nem abrir a boca. Mas ainda assim, nesses gemidos, o Espírito Santo, Ele interpreta as nossas lágrimas, Ele colhe nossas lágrimas e leva ao Senhor. Ele tem visto as suas orações. Ele tem visto as suas indagações. Ele tem visto quando mesmo, até naquele momento que você diz que não aguenta mais, que você quer parar. E é nesse momento que Ele vai e estende a mão e lhe dá força para você continuar a jornada. Porque Ele sabe que você pode suportar. Mesmo que a gente passe aflições na vida, mas a gente pode ter certeza que nós vamos sair vitoriosos em cada uma. Porque o nosso Pai, Ele não deixa a gente passar por nada, nenhuma situação nessa vida, sem que esteja ao nosso lado, passando pelas coisas por nós. Aleluia. E o desejo de Deus é estarmos perto dEle. Quando Davi, ele desejou Betseba, e ele pecou, ele estava tão encegueirado no seu pecado, que ele se distanciou do Senhor, e ele não percebeu. E foi preciso que Deus mandasse um profeta até ele e falasse, rei, tem um homem rico, ele tem muitas ovelhas, muitos gados, e tem um homem pobre que ele só tem uma. Essa ele deita com ela, ele cuida tão bem dela, é como se fosse da família. E vinha um rapaz, ele veio visitar esse homem rico, e esse homem rico mandou matar essa única ovelha que aquele homem pobre tinha. O rei Davi rapidamente ficou preocupado, com raiva na verdade, falou assim, esse homem tem que morrer. Na mesma hora Ananias falou, rei, mas esse homem é você. Naquele momento, Davi caiu em si. E ele começou a pedir que o Espírito de Deus não saísse da vida dele. Que a presença de Deus voltasse a estar com ele. E ele diz, Senhor, coloque em mim um coração. Eu quero um coração contrito. Eu não quero perder a intimidade que eu tenho contigo. E ele faz uma oração, o Salmo 51, é essa oração todinha de Davi. E essa mesma atitude que Davi teve, de se prostrar, de se humilhar, reconhecer o que ele fez de errado, é a mesma atitude que Deus quer que a gente tenha. Como cristão, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós precisamos diariamente nos examinar, ver onde a gente errou, onde a gente caiu, e voltar a praticar as primeiras obras que a gente fazia lá atrás. A gente não pode se conformar com o nosso erro, com o nosso pecado. A gente tem que ser inconformado. Todos os dias eu preciso fazer uma análise. Será que se Jesus ele vier hoje, ele vai me levar? Ou será que o Espírito Santo ainda está aqui comigo? Será que ele tem prazer de estar comigo? Eu preciso me policiar. Ao invés de eu olhar muito para a vida do irmão, eu preciso olhar para a minha. Eu preciso me preocupar com a minha salvação. E sempre se preocupar de saber se o Espírito Santo está perto de mim, está comigo. E que a gente venha ter todos os dias a mesma atitude que Davi teve. No mesmo momento que Ananias confrontou, através de Deus, ele confrontou Davi
E ele disse: rei, mas esse homem é você. Davi não disse: não, mas eu fiz porque ela estava lá. Ele não colocou a culpa nela. Ele disse: foi eu que errei. Foi eu. Ele não disse que foi o irmão. Ele não colocou desculpas. Ele assumiu o seu erro. E a partir daquele momento ele começou a fazer diferente. E ele ainda continuou com o título de homem segundo o coração de Deus. Então não importa onde você caiu, o que você fez, o que importa é o que você vai fazer para mudar isso, para mudar as suas atitudes erradas, as suas atitudes pecaminosas. O que você tem feito que tem desagradado ao Senhor? Não precisa responder para mim. Essa pergunta também eu faço para mim. O que eu tenho feito? Preciso fazer essa análise todos os dias, me render aos pés do Senhor e pedir perdão para Ele. Aleluia. E através desse arrependimento verdadeiro, Davi alcançou a misericórdia. Apesar de que ainda teve consequências o pecado dele, mas o Senhor ainda estava com ele. Aleluia. E como eu falei anteriormente, o Espírito Santo, além dele ser nosso amigo, ele é consolador. E enquanto eu estava lendo, estudando em casa, Deus ele falava comigo ao meu coração de pessoas aqui que precisam de um consolo do Espírito Santo. Pessoas que muitas vezes oram e não conseguem mais sentir a presença de Deus. E muitas vezes falam: Deus, onde tu estás? Porque eu não consigo mais sentir a tua presença, porque o Senhor ainda não me deu aquela coisa que eu tanto almejo, tanto desejo. E hoje o Consolador está aqui para te dar um abraço. Aquele abraço que você pediu, está aqui para te dar a resposta que você pediu também. E eu gostaria que você ficasse de pé para junto nós orarmos. Tem um louvor que eu faço ele muito de minhas orações. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você fizesse sua oração também. E cantasse junto comigo. Minha garganta não está muito boa, porque esses dias eu estava com uma crise de rinite. Mas sinta o Espírito Santo falando com você nessa noite, Ele consolando. Porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque nessa noite o Espírito Santo vai tratar. E eu falo isso porque eu sinto o Espírito Santo falando comigo. E Ele vai falar com pessoas nessa noite também. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Porque através desse abraço ele vai sentir a presença do Espírito Santo.
abraçasse a Tainara. Porque há umas 3 semanas atrás, quando eu estava lendo essa mensagem, Deus falava comigo sobre a vida da Tainara. Que muitas vezes ela precisa de um abraço. E esse abraço só o Espírito Santo pode te dar. E nessa noite Ele quer te dar, Ele quer renovar. Ele quer renovar tudo aquilo que você perdeu. A sua alegria. Deus, Ele não tem prazer com esse sofrimento, a sua tristeza. E hoje Ele renova o teu espírito, a tua alegria. A partir de hoje você não vai ser aquela Tainara, porque quem está falando é o Senhor. Ele vai te fazer diferente, Tainara. Onde você andar, as pessoas não vão olhar para a Tainara e ver a coitadinha da Tainara, não. Elas vão olhar e vão ver Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo, Ele está te renovando. E Ele vai estar contigo. Ele já é contigo 24 horas do seu dia. E eu disse, Deus, eu preciso de uma confirmação dessa palavra para ti. E a gente conversou naquele dia. E Deus, Ele está dizendo nessa noite que mesmo você sozinha no seu quarto, dizendo, Deus, eu não vou mais conseguir, está difícil. Mas é hoje que Ele renova as tuas forças, Tainara. Hoje Ele renova as tuas forças. E quando você pensar em desistir, lembre-se que você tem um amigo, um consolador. E lembre do que Ele falou com você nessa noite. Ele tem prazer em te ver alegre, em te ver sorrir. Aleluia. Vamos orar. Eu gostaria que você ainda continuasse abraçado com seu irmão. E que você desse um abraço especial nele. Porque muitas vezes essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de um abraço. E ela não tem um apoio em casa. Ou ela não tem um abraço que ela necessita em casa. Mas hoje Deus, Ele quer te usar para essa pessoa que está do seu lado. Hoje Ele está fazendo algo diferente no meio de nós. E assim como eu disse anteriormente, eu volto a dizer, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Porque o Espírito Santo está aqui. E Ele está em mim, está em você. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus. Oi, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Jesus, pelas nossas vidas. Obrigada por ter morrido na cruz do Calvário por nós, Jesus. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor morreu. Obrigada pelo nosso amigo Espírito Santo.